Quem aqui foi abençoado aí nesses últimos 2 meses com os ensinamentos, as instruções acerca do princípio da honra? E nós vimos aí algumas coisas que, permita-me recapitular antes de ler o texto. Nós vimos sobre a importância de honrar as autoridades civis, ou seja, poder legislativo, poder executivo, poder judiciário. Isso envolve a gente honrar vereadores, prefeito, deputado federal, policial militar, policial civil, corpo de bombeiros, as pessoas que atuam nessas esferas de autoridades, dentro da área das autoridades civis. Então nós precisamos honrar juízes, promotores, é muito claro isso na Bíblia. Nós aprendemos sobre honrar as autoridades sociais. Quem lembra quem são as autoridades sociais? Pelo menos um aí, um exemplo de autoridade social. Professores, os patrões, os gerentes, os superiores também dentro do nosso ambiente de trabalho. Temos também que honrar as autoridades espirituais, né? São os líderes que envolvem pastores, presbíteros, líderes de ministério. A Bíblia nos orienta a manifestar a honra no lar. Os filhos precisam honrar os seus pais. Os pais precisam criar os filhos no caminho, na admoestação do Senhor. Maridos e esposa devem se manifestar em respeito, honra e valorização no relacionamento conjugal. Vimos também sobre honra aos nossos irmãos, ou seja, uma honra manifesta no corpo de Cristo, dentro da igreja do Senhor. E no último domingo nós aprendemos sobre honra a todos, ou seja, além das pessoas do nosso ambiente familiar, do nosso ambiente profissional, do nosso ambiente religioso ou espiritual, além das autoridades, todas as pessoas nós precisamos manifestar a elas honra. E hoje o ápice de toda essa série se culmina na mensagem de hoje, a honra suprema que deve ser dada a Deus. E eu quero convidar você a abrir a Bíblia comigo, em Marcos, capítulo de número 14, verso 3 a verso 9. Verso 3 a verso 9. Você pode permanecer assentado. Marcos, capítulo de número 14, verso 3 a seguir. E a palavra do Senhor assim nos diz, Marcos 14, 3. Estando ele em Betânia, reclinado à mesa, em casa de Simão, o leproso, veio uma mulher trazendo um vaso de alabastro, com preciosíssimo perfume de nardo puro, e quebrando o alabastro, derramou o bálsamo sobre a cabeça de Jesus. Indignaram-se alguns entre si e diziam: para que esse desperdício de bálsamo? Porque esse perfume poderia ser vendido por mais de 300 denários e dar-se aos pobres. E murmuraram contra ela. Mas Jesus disse: deixai-a, porque a molestais. Ela praticou boa ação para comigo, porque os pobres sempre os tendes convosco. E quando quiserdes, podeis fazer-lhes bem, mas a mim nem sempre me tendes. Ela fez o que pôde, antecipou-se a ungir-me para a sepultura. Verso de número 9, vamos ler juntos, mesmo com versões diferentes. Em verdade vos digo, onde for pregado em todo o mundo o evangelho, será também contado o que ela fez para a memória sua. Amém? Que o Senhor fale conosco através da sua poderosa palavra, em nome de Jesus, amém. Bom, nessa caminhada sobre a recompensa da honra, nós vimos nitidamente que em toda a Bíblia, Deus nos instrui, Deus nos ordena honrar pessoas. Acabei de citar aqui, honrar autoridades constituídas na sociedade, na família, na igreja, e honrar todas as pessoas. O fato é que todo cristão é convocado a honrar pessoas. Vamos dizer isso? Todo cristão é convocado a honrar pessoas. 1 Pedro 2,17 diz claramente assim: tratai a todos com honra. Lembrando que a palavra honra significa o quê? Valorizar uma pessoa tal como ouro. Valorizar aquilo que vai ser honrado como extremamente valioso. Então tratai a todos com honra.
Um outro destaque que nós fizemos durante essa série de ministrações é que sobre cada ato de honra há recompensas dos céus. Provérbios 3, 9 e 10, Efésios 6, 1 e 2, 2 Samuel, 1 Samuel, melhor dizendo, 2, 30, aos que me honram, honrarei, mostra que aquele que manifesta honra, seja a Deus ou às pessoas, ele atrai sobre si recompensas de Deus. Já seria magnífico a gente poder valorizar pessoas, a gente honrar a Deus, honrar as pessoas que nos cercam, já seria magnífico, sem mesmo a gente receber nada em troca. Mas Deus ainda, Ele manifesta recompensas sobre todos aqueles que expressam honra. Eu gostaria de mostrar aqui alguns axiomas, ou algumas premissas valiosas sobre a conexão que existe, preste atenção, a conexão que existe entre honrar pessoas e honrar a Deus. Essas duas diretrizes, honrar pessoas e honrar a Deus, está estritamente ligado entre si. Alguns axiomas que eu gostaria de pontuar aqui nessa noite. O primeiro deles, vamos ler juntos? 1, 2, 3 e... Quem desenvolve a habilidade de honrar pessoas, não encontrará dificuldade de honrar a Deus. Você pode ler mais uma vez para mim, por gentileza? Vamos lá, 1, 2, 3 e... Por quê, pastor? Porque, irmão, se nós conseguimos honrar pessoas que são falhas em sua natureza, porque todo homem é pecador, e nos relacionamentos a gente comete falha, sim ou não? Sim. No relacionamento eu posso falar coisas com a minha esposa que talvez não vão agradar a ela, eu posso falar no tratamento com meu irmão, ter alguma postura que vai trazer desconforto para ele. Ou seja, se nós treinarmos e conseguirmos honrar as pessoas, mesmo pessoas que são falhas na sua natureza, nós teremos facilidade de honrar a Deus. Por quê? Porque Deus é perfeito em todo o seu ser. Se eu desenvolvo a habilidade de honrar pessoas que não são perfeitas, eu terei facilidade de honrar a Deus que é perfeito. Se eu conseguir, ou desenvolver, melhor dizendo, a habilidade de honrar o meu patrão, que certamente vai ter falhas na sua gestão, ou fazer coisas que talvez eu não concorde, mas mesmo assim eu valorizo o meu patrão. Mesmo assim eu respeito o meu patrão, mesmo assim eu honro o meu patrão. Se eu consigo fazer isso como uma prática bíblica, eu não encontrarei dificuldade de honrar a Deus, porque Deus é perfeito em tudo que Ele faz. Ele é perfeito no agir, Ele é perfeito no tratar, Ele é perfeito no seu ser, tanto que os anjos estão diante dEle, dizendo que santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, ou seja, plenamente perfeito, nele não há falha, Ele é completamente separado. Então, se eu desenvolvo a habilidade de honrar pessoas, eu não vou encontrar dificuldade de honrar a Deus. Portanto, ao cultivar a habilidade de honrar pessoas no dia a dia, nós estamos cumprindo um princípio bíblico e estamos sendo conduzidos ao princípio de honrar a Deus ao mesmo tempo. Então você, no relacionamento diário, você está construindo também uma manifestação de honra a Deus. Um segundo axioma que vale a pena a gente pensar sobre essa conexão entre honrar pessoas e honrar a Deus. O segundo é: quem não honra pessoas a quem vê, não honrará a Deus quem não vê. Quem não honra pessoas a quem vê, não honrará a Deus a quem não vê. Veja, irmãos, como é importantíssimo nós desenvolvermos a honra nos nossos relacionamentos interpessoais, porque ela está muito ligada à manifestação de honra a Deus. O que essa frase está dizendo? Se eu não valorizo, se eu não respeito, se eu não amo a pessoa que eu convivo no meu dia a dia, se eu não consigo honrar essa pessoa que eu convivo diariamente, eu não amarei e não honrarei a Deus em que os meus olhos não veem. E não sou eu que digo isso. A própria palavra nos diz,
dentro da linguagem mais profunda aí, que é do amor, 1 João 4, 20, a parte B, diz assim: quem não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Então, a facilidade de honrar a Deus nos céus está de alguma forma conectada com a minha habilidade de honrar pessoas na terra. Entenda? A facilidade que eu crio de honrar a Deus que está nos céus está conectada com a minha habilidade de honrar pessoas na terra. É impossível você ser uma pessoa que despreza o seu cônjuge, destrata as pessoas que lhe cercam, tem ódio talvez do seu irmão, ou trata com falta de respeito uma autoridade. É impossível você ser esse tipo de pessoa e dizer que honra a Deus. Não há conexão, não há possibilidade. Porque quando nós desonramos pessoas, automaticamente nós desonramos a Deus. Porque da mesma forma que Jesus disse: quem recebe os meus discípulos, a mim me recebe. Ou seja, quando eu honro um discípulo de Jesus, a honra é dada a Deus. Da mesma forma, quando eu desonro uma pessoa, automaticamente eu estou desonrando o próprio Deus. E aí eu volto naquilo que a gente vem ministrando nesses últimos domingos, de que a nossa vida espiritual não se restringe ao culto de domingo. A nossa vida espiritual não é construída, edificada, nem mesmo quando eu só apenas estou orando, que é importantíssimo e dispensável, mas nos meus relacionamentos diários, dentro de casa, no trabalho, na igreja, aonde for, a forma como eu falo, como eu trato, como reajo, eu posso estar edificando a minha vida com Deus, ou posso estar destruindo, ou talvez minando a minha vida espiritual, porque está completamente conectado. A vida com Deus, com o relacionamento com as pessoas. Tanto, irmãos, os dois grandes mandamentos são firmados sobre qual verdade? Só amar a Deus? Sobre todas as coisas e ao próximo. Olha como a honra a Deus está conectada à minha facilidade ou habilidade de honrar pessoas. Eu posso estar construindo o meu relacionamento com Deus, edificando, crescendo, quando eu trato a minha esposa com valor, quando eu surpreendo ela positivamente, quando eu a respeito no nosso diálogo, mesmo com diferentes pensamentos e ideias, quando eu, ao invés de falar mal de um prefeito, ao falar mal de um vereador nas costas, ou de um líder religioso, eu decido não falar, ou se eu tiver que abrir a boca, eu vou pontuar o que é positivo, e o que eu tiver de falar, eu vou falar com Deus, abençoando a vida dele. Se eu assim fizer em relação às pessoas, eu estarei de alguma forma construindo a minha vida e o meu relacionamento com Deus. Porque quem não ama, ou quem não honra pessoas que vê, não honrará a Deus a quem não vê. Está dando para entender? Amém ou não amém? Amém ou não amém? O último axioma aqui dessa palavra introdutória. Vamos ler juntos? Me ajude, por gentileza. Se devemos honrar aos homens na terra, quanto mais ao Deus que reina sobre os céus e a terra. Se a gente já entendeu perfeitamente que nós devemos honrar aos homens na terra, quanto mais a Deus, que reina sobre todas as coisas. Se eu e você somos ordenados a honrar pessoas, quanto mais ao Criador delas. Se nós somos ordenados, instruídos a honrar as autoridades, a valorizar as autoridades, a honrar as autoridades constituídas na terra, quanto mais aquele que é autoridade sobre todas as coisas. Afinal, o Deus em que nós prestamos a honra a Ele, e devemos honrá-lo, Ele é uma autoridade suprema, porque a Bíblia diz, em Apocalipse, que na sua coxa vai estar escrito o quê? Ele é rei de uma nação? Não, Ele é rei dos reis e Senhor dos senhores, por isso a Ele toda a honra, toda a glória, todo louvor e toda adoração. Então, comece na sua caminhada de vida, entender esse princípio, quando você for conversar com seus filhos, conversar com sua esposa, falar das pessoas.
O que você está fazendo ali, você pode estar construindo um momento de honra a Deus, ou talvez desonrando a Deus através da sua vida. Alguns pontos importantes, para a gente mergulhar no texto já, alguns pontos importantes sobre a honra a Deus. Eu gostaria que nós entendêssemos que nós fomos criados por Deus para honrá-lo. Diga assim: eu fui criado por Deus para honrá-lo nessa terra. Então existe um propósito pelo qual você está aqui, mais do que comer, trabalhar, dormir e existir. Você foi colocado nessa terra para a glória de Deus. Você foi colocado nessa terra, eu fui colocado nessa terra, para honrar a Deus todos os dias. O texto que está ali, Malaquias 1,6, uma palavra do próprio Deus dizendo assim: o filho honra ao pai, e o servo honra ao seu senhor. Aí Deus fala assim: se eu sou pai, onde está a minha honra? Se eu sou o Senhor, onde está o respeito para comigo, diz o Senhor dos Exércitos. Ou seja, em Malaquias Deus está dizendo: se eu sou pai, sou Senhor sobre todos, assim como um pai na terra e um Senhor na terra deve ser honrado, eu também devo ser honrado, nos mostrando que nós fomos criados para honrar a Deus na terra. Quando eu honro a Deus na terra, eu estou cumprindo um propósito pelo qual eu fui criado. Quando eu trato Deus como prioridade no meu dia, como prioridade na minha vida, como prioridade no meu tempo, quando eu honro a Deus em reverência, em devoção, em dedicação, em valorização, eu estou me alinhando com o propósito pelo qual eu fui criado nessa terra. Uma outra verdade sobre a honra a Deus, vamos ler juntos aqui? Nós somos recompensados por Deus por honrá-lo. Quem lembra desse texto de Provérbios 3, 9 e 10? O que diz lá? Honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. O que vai acontecer? Se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Ou seja, todas as vezes que nós atuamos em honra a Deus, nós somos retribuídos por Ele com bênção. Então Deus anseia tanto e nos criou com esse propósito de honrar a Ele, que Ele ainda nos recompensa, que é uma forma de até mesmo nos motivar, se assim a gente pode usar essa linguagem, para que a gente preste honra a Ele. E por fim, a terceira verdade sobre a honra a Deus, vamos dizer junto? Somos apreciados por Deus por honrá-lo. O que isso significa? Que Deus valoriza a vida daquele que manifesta a honra dele. A honra dada a Cristo agrada a Deus. Tanto que em Marcos, que é o texto que está citado ali, nós vamos mergulhar nele agora, verso 6 diz: mas Jesus disse: deixa essa mulher, por que vocês a molestam? Ela praticou uma boa ação para comigo. Então, queridos, quando nós honramos a Deus com a nossa vida, com as nossas atitudes, com as nossas palavras, nós estamos tendo uma postura de homens e mulheres que estão agradando a Deus. Pastor, por que você está dizendo esses pontos acerca dessa mensagem? Porque eu olho para esse texto, que se tornou um marco na história bíblica. Um texto em que Jesus diz assim: em todo o evangelho, toda vez que for pregado o evangelho, todo mundo vai ficar conhecendo sobre a vida e a atitude dessa mulher. E eu vejo na história dessa mulher, queridos, uma mulher que entendeu esses 3 princípios. Uma mulher que aparece, dentro da história dela da Bíblia, ela aparece por 3 situações, nós vamos mencionar daqui a pouco. E nas 3 situações que ela aparece, ela se manifesta como mulher que foi criada por Deus para honrá-lo. Ela entende, ela encontra com Jesus em qualquer ambiente. E em todos os ambientes que ela encontra com Jesus, ela manifesta honra a Ele. Essa mulher, ela mostra que há recompensa na honra. Porque quando ela manifesta aquele ato de honra a Jesus, derramando bálsamo sobre a sua vida, derramando bálsamo sobre a sua cabeça, que foi até o cabelo, aos pés, melhor dizendo, de Jesus. Jesus valoriza, Jesus recompensa a atitude dessa mulher. Jesus, ele fala: em verdade vos digo, onde for pregado, ninguém vai esquecer dessa história. Ou seja, há, como nós falamos no início, uma recompensa sobre a honra. Guarde isso no seu coração. Uma vida que honra a Deus tem portas abertas do céu sobre a sua vida. Uma vida que honra a Deus, Ele estabelece portas, Ele viabiliza portas abertas do céu sobre a sua história.
que isso significa na prática, pastor? Toda vez que você está no culto, e faz desse momento do culto um momento especial, porque você está honrando a Deus com a sua atenção, você não está viajando na maionese, você está fazendo esse momento um momento de culto mesmo ao Senhor, de prestar a Ele o meu melhor, de, se necessário, eu levanto as mãos, eu vou cantar com o coração, eu vou cantar com entendimento, eu vou orar no momento de oração. Ou seja, toda vez que você presta um culto ao Senhor, fazendo desse momento um momento especial, você está viabilizando, você está atraindo de alguma forma milagres de Deus sobre a sua vida, porque há recompensa na honra. Toda vez que você separa a melhor parte do seu dia, não para poder mexer no celular, mas você separa a melhor parte do seu dia para ler a palavra de Deus, para buscar o Senhor, você está honrando, porque honrar é valorizar, e isso está viabilizando, fazendo com que os céus se abram sobre a sua história, porque há recompensa na honra. Quando eu dedico ao Senhor o melhor dos meus recursos, não o resto do que Deus tem me dado, mas eu abençoo pessoas, abençoo o reino de forma generosa, saiba que você está atraindo milagres do céu sobre a sua vida. Não sou eu quem fala, é a palavra. Honra o Senhor com os teus bens, com as primícias de tua renda. O que vai acontecer? Vai acontecer um desatar de Deus sobre os seus celeiros, porque há recompensa na honra, irmãos, isso é sério. Porque onde não há honra a Deus, não há milagres dos céus. Onde não há honra a Deus no meu tempo, no meu coração, na minha devoção, não há milagres dos céus. Se você ler o texto que você certamente conhece, de Marcos capítulo 6, verso 4 e verso 5, o próprio Jesus foi fazer milagres em Nazaré, mas as pessoas não o honraram. Ele mesmo disse assim: não há profeta sem honra, senão na sua própria terra, no meio dos seus parentes, no meio da sua casa. Eles falam assim: esse aí não é o filho de José, esse aí não é o filho do carpinteiro, o irmão dele é fulano de tal, é Beltrano. Ou seja, essa é uma pessoa comum. Não valorizaram Jesus com autoestima. Por causa dessa postura, o próprio texto de Marcos 6 diz assim: não pôde fazer ali nenhum milagre. Porque onde não há honra, os céus se tornam de bronze sobre a nossa vida. E aí a gente precisa perguntar: será que eu tenho honrado a Deus com o meu tempo? Será que eu tenho honrado a Deus dentro da casa dele? Será que eu tenho honrado a Deus com os meus bens? Será que eu tenho honrado a Deus com as minhas decisões, com os meus relacionamentos? Porque às vezes muita coisa pode não estar acontecendo na nossa vida, porque a desonra está sendo manifesta a Deus na forma como a gente lida na nossa vida espiritual no dia a dia. Esse texto nos fala que, verso 3, estando ele em Betânia, reclinado à mesa, em casa de Simão leproso, veio uma certa mulher, trazendo um vaso de alabastro, com preciosíssimo perfume de nardo puro. Quem era essa mulher? Quem sabe o nome dela? Alguém sabe o nome dessa mulher? Maria. Essa Maria era qual Maria? A Maria, irmã de Marta e de Lázaro. Essa mulher era Maria. Mateus não cita o nome dela, Marcos não cita o nome dela, mas o evangelista João, ao repetir essa história, nos mostra que essa era Maria, irmã de Marta e de Lázaro. Observe o que o texto diz. Ela estava na casa de um homem chamado, vocês estão aí? Simão. Simão fora curado de quê? De lepra, certamente por Jesus. Ela estava na casa do Simão, o leproso. Com ela estava vários discípulos. E o texto aqui que nós lemos, o versículo 3, diz que, estando Jesus em Betânia, reclinado à mesa, estava acontecendo um jantar. Olha onde acontece essa atitude de honra. Estava acontecendo um jantar.
E na Palestina eles tinham como hábito comer nos tempos de Jesus. Eles comiam não sentados em cadeiras e mesas como a gente faz, mas eram reclinados sobre divãs, uma espécie de mesa bem baixa, onde eles colocavam o braço esquerdo sobre uma almofada e pegavam com a mão direita ali os alimentos. Por que eu estou dizendo isso? Porque o texto está falando aqui que, estando ele em Betânia reclinado à mesa, porque era um costume da época, chegou essa mulher, ou seja, essa mulher se aproxima de Jesus, de uma forma em que ela está acima dele, e o texto nos fala que ela está na mão com um vaso de alabastro. Um vaso de alabastro onde ela quebra esse vaso, preciosíssimo, um vaso de alabastro com um preciosíssimo perfume, e quebrando o alabastro, ou seja, quebrando esse vaso, ela derrama o bálsamo sobre a cabeça de Jesus. Qual que era o costume da época? O costume da época, se tivesse um convidado num jantar, ele normalmente recebia algumas gotas de uma especiaria, de algum óleo, sobre a sua cabeça, com uma manifestação de valorização dele ali. Tanto que o William Barclay diz assim: era costume derramar algumas gotas de perfume sobre um hóspede, quando chegava à casa e quando sentava à mesa para comer. Mas essa mulher, ela derrama gotas? Sim ou não? Não, essa mulher, ela não derrama quantidade pequena de gotas, ela rompe um frasco e derrama todo o conteúdo sobre Jesus. O vaso de alabastro, gente, era um vaso importado, que tinha aquele gargalo longo, que carregava sempre perfumes muito valiosos. E esse vaso de alabastro, estou nem falando do óleo só, o vaso de alabastro, ele era utilizado para derramar perfume sobre personalidades muito notáveis, ou sobre reis. Essa mulher não usa qualquer vaso, ela não usa qualquer perfume, ela pega um vaso e o texto deixa registrado, um vaso de alabastro, com um óleo preciosíssimo, que era só usado sobre a vida de rei. E essa mulher faz de forma muito assertiva, declarando através desse ato dela, que Jesus de fato é o Messias, o rei sobre toda a terra, por isso a ele seja dado a honra. O texto diz que é um vaso de alabastro, e ela quebra esse vaso, e dentro desse vaso tem um perfume preciosíssimo, composto de nardo puro, que era uma planta seca, que se secava, que vinha das regiões do Himalaia. E para poder trazer essa planta era dificílimo, porque ela tinha que ser trazida com muito cuidado, transportada no lombo de camelos. Então por isso que ela era muito valiosa. O nardo, ele era uma planta com muita valiosidade, tanto que o valor dele era tão nobre, que até o Judas, que só pensa em dinheiro, fala o quê? Qual o valor dele? Chuta um valor, né? Ele fala. Quanto que ele falou que custava? 300 denários. 300 denários era o valor de um trabalhador de um ano de trabalho. Pensa só comigo, isso está falando do óleo. Eu vou aplicar aqui para a gente poder orar. Está falando do óleo. 300 denários. O texto que nós lemos fala que até um pouco mais. Agora imagina você, trabalhou esse ano todinho de 2019. Não sei se você recebe 1, 2, 5, 10, 15, 30, 50 salários. Receba aí. Mas imagina você pegando todo o seu salário e não tirando R$1 para comprar nem uma bala. Integralmente, todo o seu salário, durante um ano. E separando, para no final do ano falar: eu vou despejar tudo aos pés de Jesus. Não tirando nada para comprar. As mulheres falam assim: não vou no shopping, não vou comprar sandália, não vou comprar maquiagem, meu marido vai me dar tudo. Vou guardar um ano. Quanto que nós já fizemos? Um ano de trabalho. Se Maria tivesse economizado talvez o ano inteiro, ela fez, é como se ela tivesse feito isso para ofertar a Jesus.
só para honrar a Jesus. E aí você vai ver que é colocado dentro de um vaso de alabastro, a gente não sabe nem o valor, porque é um produto importado, com uma planta com perfume raríssimo, só usado sobre reis. Isso tudo para nos ensinar como nós devemos honrar a Cristo. Quando se trata de honra a Cristo, nós não podemos honrar a Deus de qualquer jeito. O que nos mostra que nós não devemos honrar a Cristo de forma mediana ou medíocre. Quando nós prestamos honra a Cristo, nós precisamos prestar a honra a Ele com generosidade. Nós precisamos prestar a honra a Ele com excelência. Irmãos, nós não podemos servir a Deus ou servir na casa de Deus de forma mediana. Se for para servir a Cristo, você deve servir de forma excelente, de forma melhor, porque a Ele tem que ser dado o melhor. Agora, o que a gente fica fazendo muitas vezes? Às vezes a gente dá o resto para Deus. Quantas vezes a gente dá o resto do nosso tempo? Nós estamos desonrando Ele. Quantas vezes a gente dá o resto do nosso salário? Se sobrar, estamos desonrando a Ele. Quantas vezes a gente dá o resto do nosso talento? Eu gasto todo o meu talento para poder conquistar para mim. E o que eu estou fazendo com ele em prol de Cristo? Quando se trata de honra a Deus, eu preciso honrá-lo de forma excelente, generosa, com o melhor, porque quando Ele oferece qualquer coisa para nós, Ele sempre ofereceu e sempre oferece o melhor. Poderia ter oferecido, entre aspas, um anjo, já estaria de bom tamanho, do tanto que a gente é pecador. Poderia ter oferecido talvez lá, não ia cumprir a lei, mas só uma forma da gente entender, o pai da fé. Mas Ele não oferece. Ele oferece o seu único filho. Mesmo nós sendo pecadores, Ele oferece o melhor para nós. E o que você acha que Ele espera de nós em relação a Ele? E a pergunta é: o que eu e você temos oferecido a Cristo nos nossos cultos? O que eu e você temos oferecido a Cristo no nosso tempo? O que eu e você temos oferecido a Cristo através das nossas palavras? O texto nos fala que as pessoas reagiram ao ver Jesus, ao ver Maria honrando Jesus. As pessoas reagiram de forma resistente. O texto diz assim: indignaram-se alguns entre si, falando: que desperdício. Mateus fala que tinha alguns presentes. Marcos já fala, não, melhor dizendo, Marcos fala sobre alguns presentes. Mateus fala que havia os discípulos, mas o João já vai com o pé no pescoço lá e fala assim: foi Judas que puxou a carruagem para criticar. Em João capítulo 12, a partir do verso 3, nos fala que foi Judas quem puxou esse montinho. Mas por que Judas ficou tão indignado? Porque aquela mulher ofereceu 300 denários em média através daquela oferta. Judas vendeu Cristo por 30 moedas, que transformando em denários daria 120 denários. Ele ficou indignado porque aquela mulher, mais do dobro do que ele recebeu para sugar a Cristo, entregar a Cristo, aquela mulher ofertou simplesmente para honrar a Cristo. Manifestou honra, e Judas ficou com o coração todo indignado, porque às vezes as pessoas se incomodam com quem faz algo excelente para Deus. Tem gente que às vezes não faz nada, é igual Judas, mas critica quem faz. Tem gente que às vezes nunca manifesta um transbordar, algo generoso da igreja, mas denega quem faz. Judas. Às vezes não atua, não ajuda, mas está ali no culto, está criticando o som, está criticando o louvorista, está criticando o pregador, está criticando a obra de Deus. Judas! O que Deus está à procura, queridos, não são de Judas da história, que o vendem por qualquer preço. O que Deus está à procura é de homens e mulheres como Maria, que prestam a Ele aquilo que Ele é digno. Ele é digno do melhor, Ele é digno de toda honra, Ele é digno de toda glória, Ele é Rei dos reis, Ele é Senhor dos senhores, só Ele é Deus. E eu fiquei pensando, qual que tem sido a minha postura?
mesmo ambiente havia pessoas que estavam honrando e havia pessoas que estavam desonrando. No mesmo ambiente onde Jesus estava presente, tinha gente que estava aproveitando aquele momento para honrar como aquela mulher, mas tinha gente que estava aproveitando para desonrar. E Judas puxa um montinho, e sempre que um critica, atrai um monte de gente, né? Você já viu? Gente para murmurar, parece que atrai os murmuradores para perto deles. Judas puxa um monte de gente e acredita. E a gente precisa pensar em qual grupo que eu estou apresentando a minha vida. Será que do grupo daqueles que honram? Será que eu faço parte do grupo daqueles que puxam os montinhos de crítica? Ou se eu faço parte daqueles que vão diante daqueles que só estão no negativo? Onde que eu me apresento? E eu quero finalizar porque Jesus, não importa o que Judas pensou, não importa o que as pessoas declararam, Jesus assume, porque Ele é a nossa defesa. Ele assume o papel na história e Ele defende Maria, fala: o que você fez foi uma boa ação, e a sua história vai ser registrada por onde for contado, por onde for pregado o Evangelho. Sabe o que eu aprendo, queridos? Que a verdadeira honra, ela é fruto de um coração, grato a Deus. Esse jantar estava acontecendo, e eu finalizo com isso. Esse jantar estava acontecendo porque Lázaro havia ressuscitado. E Maria estava ali para externar gratidão a Deus, porque onde há gratidão, a honra flui naturalmente. Então, se você quer saber se a honra está chegando a Deus, observe como tem sido as suas palavras no dia a dia. Hoje você já reclamou de alguma coisa? Pense aí. Você reclamou de alguém? Do calor, do marido, da sogra, da comida. Se não houver gratidão, a honra não flui. Maria, com o coração cheio de gratidão, transborda a honra. Faça um jejum de reclamação e de crítica na sua vida. Comece a ser grato a Deus por tudo. E Maria, além de manifestar a honra como um gesto de gratidão do seu coração, eu aprendo nesse texto que Maria manifesta a honra em todos os ambientes em que está. Porque ela está aos pés de Jesus, quando Marta está servindo, ela está ali honrando a Ele. Ela está nesse texto, ela está num culto na igreja, sim ou não? Ela está em um jantar na casa de Simão. E eu aprendo que a honra se manifesta em todos os lugares. A honra a Cristo se manifesta em todos os momentos da nossa vida. Portanto, não é só no ambiente de culto. Se eu tenho dificuldade de honrar a Deus no ambiente de culto, com os meus cânticos, com a minha devoção, com a minha oração, eu preciso fazer um check-up no meu coração. Porque a honra, ela pode ser manifesta em qualquer lugar que eu esteja. Eu gostaria que nós orássemos nesse momento. E fizesse um check-up do nosso coração em relação a Deus. Nós podemos honrar a Deus com as nossas palavras. Nós podemos honrar a Deus com os nossos pensamentos. Nós podemos honrar a Deus com as nossas finanças. Nós podemos honrar a Deus com o nosso tempo, a forma como nós administramos o nosso tempo. Em todo tempo, independente do lugar. E eu gostaria que você fizesse esse check-up no seu coração. E visse se a sua postura tem agradado a Deus, tem honrado a Deus. Se os seus pensamentos têm honrado a Cristo, se você tem oferecido o melhor a Ele. Quero convidar o Ministério de Louvor para vir aqui à frente. E quero dar a cada um de nós agora esse minuto final, para você fazer um check-up do seu coração.